Pai do Senhor Jesus, povo de Deus. Primeira não. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 8. Que o Espírito Santo continue tendo liberdade entre nós nesta noite. Aleluia, aleluia. Há uma glória sobre esse ambiente, há uma glória sobre este lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 8. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Darley. Agradecer por essa oportunidade de podermos compartilhar uma palavra de Deus, visto que estamos numa semana tão importante para nós, essa semana de conscientização, de retorno, de busca, de entrega ao Espírito Santo. O verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Amém por essa palavra. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, de todos os encontros de Jesus, e olha que Jesus se encontrou com muita gente quando esteve no seu período na terra, encarnado, Cristo encarnado, se encontrou com muitos. Mas de todos os encontros de Jesus, o encontro do capítulo 3, o encontro com Nicodemos, é um encontro que me chama muita atenção. Gosto demais desse texto. E o Espírito Santo pôs essa palavra no meu coração e eu preciso compartilhá-la com a igreja. Esse texto sempre me fascinou e me fascina, porque nesse encontro, Jesus olha para esse homem chamado Nicodemos e diz para ele no versículo 3, o cerne, a mensagem principal do texto. Ele diz que era ali necessário nascer de novo. E por que isso me chama a atenção? Porque de todos os encontros de Jesus, somente para Nicodemos Jesus fez essa fala: é-te necessário nascer de novo. Se você olhar para o encontro de Jesus com Filipe e Natanael, Jesus fala a eles coisas misteriosas, extraordinárias, mas Jesus não os manda nascer de novo. Se você observar o encontro de Jesus com Zaqueu, publicano, ladrão, que cobrava mais do que devia cobrar, Jesus fala muitas palavras a Zaqueu, mas nenhuma delas foi: você precisa nascer de novo. Se nós observarmos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, poço de Sicar, Jesus fala a essa mulher muitas palavras, mas nenhuma delas foi: te é necessário nascer de novo. Somente, especificamente para Nicodemos, Jesus diz: você precisa nascer de novo. E isso tem que despertar a nossa curiosidade. Quem é Nicodemos? Por que Jesus diz somente para este homem tais palavras? Quando nós analisamos e observamos a vida desse homem chamado Nicodemos, Nicodemos, comparado a todas as outras pessoas que Jesus se encontrou, Nicodemos podia ser posto como um padrão referencial para todos os outros, em todos os sentidos que você imaginar. No padrão social, Nicodemos era o padrão de exemplo de um cidadão na sociedade. Se nós analisarmos no padrão religioso,
Nicodemos tinha o perfil correto do que era ser um bom religioso. Se nós observarmos no perfil político, Nicodemos tinha o melhor perfil político que se possa imaginar. Se eu colocar Nicodemos do lado de todas as pessoas que Jesus se encontrou, Nicodemos era o homem mais perfeito, humanamente falando, que Jesus já havia conversado. Esse homem era, primeiro, fariseu. E esse termo fariseu, embora para nós seja um termo pejorativo, quando alguém chama outro de fariseu é porque está querendo, é tipo um xingamento gospel. Esse termo fariseu no período de Jesus era um termo que todos queriam tal termo. Porque depois do período interbíblico, que é esse período de Malaquias até o Novo Testamento, Mateus, nós vamos ter um período de 400 anos de silêncio, porque Deus não levantou profetas nesse período. E nesse período o judaísmo se dividiu em várias ramificações, vários partidos. E aí é por isso que no Antigo Testamento se encerra o Antigo Testamento, e quando você chega no Novo, você vê lá Jesus discutindo com fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Aonde surgiu essa turma? No período desse interbíblico. Então, este homem, ele é um fariseu. Ele faz parte de um grupo que estava ligado ao judaísmo. O judaísmo estava dividido em grupos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. Cada grupo defendia a sua linha de raciocínio, as suas ideias políticas e religiosas. E dentre todos os grupos, os fariseus era o grupo que estava no topo. Eles eram chamados de separatistas, justamente pelo fato deles serem o povo que observava a lei ao pé da letra. O fariseu pegava as 623 leis de Moisés e tentava observar todas essas leis com todas as forças do seu corpo. Então, ser um fariseu no período de Jesus significava ser zeloso pela lei de Deus dada a Moisés. Primeiro adjetivo de Nicodemos é: ele é fariseu. Então significa que ele é observador da lei e zeloso. Segundo adjetivo de Nicodemos é que ele é membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal, o supremo tribunal dos judeus naquele período. O Sinédrio era composto por 71 cadeiras, onde 71 anciãos, entre eles sacerdotes, escribas, levitas, homens, rabis, homens importantes, se sentavam para julgar as causas religiosas de Israel. Este homem, Nicodemos, ocupa uma das 71 cadeiras no Sinédrio. Este homem também é chamado pelo próprio Jesus de mestre em Israel. Ou seja, se Nicodemos é mestre em Israel, significa que ele é um rabino como Gamaliel, que treinou a Paulo. Ele é um homem que conhece as letras, que faz traduções do Antigo Testamento, que conhece o Pentateuco, que conhece a Torá, que conhece as leis de Deus ao povo. Esse homem também era sacerdote. Capítulo 7, verso 50 de João diz que ele era um sacerdote. O sacerdote era aquele intermediário entre Deus e o povo. Então perceba que Jesus está falando com um homem que é padrão de referência religiosa. Jesus está conversando com um homem que é padrão referencial no quesito zelo pela religião judaica. Este homem procura Jesus de noite, conversa com Jesus. E perceba que se nós lermos o verso de número 2, ele chega a Jesus e chama Jesus de rabi, chama Jesus de mestre. Este homem importante, Nicodemos, reconhece que Jesus é mestre. Ele vem a Jesus e reconhece Jesus como mestre, e faz a Jesus uma pergunta dizendo: eu sei, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não tiver enviado. Com esse texto a gente percebe que Nicodemos, ao procurar Jesus, carregando todos estes adjetivos,
carregando este currículo extraordinário, ele procura Jesus na intenção de ter uma conversa de mestre para mestre. O que este homem Nicodemos quer é ter uma conversa de um mestre para outro mestre, trocas de informações. Mas quando ele olha para Jesus e tenta bajular Jesus, Jesus olha para ele no verso 3 e diz: "Oh Nicodemos, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Pastor, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus estava quebrando o tripé que Nicodemos acreditava. Todo judeu do nível de Nicodemos acreditava num tripé religioso. E esse tripé era formado por 3 crenças. Eles criam que a salvação e o acesso ao reino de Deus era dado primeiro por causa da linhagem que eles tinham de Abraão, por causa do sangue de Abraão em suas veias. Eles acreditavam e diziam: nós acessaremos o reino de Deus por herança, porque temos a linhagem abrâmica. Esse Nicodemos também acredita em uma segunda coisa. Ele acredita na salvação e acesso ao reino de Deus por meio de seus próprios méritos. Ele crê, como um bom judeu, que se ele cumprir as 613 leis de Moisés, ele tem acesso ao reino de Deus, não por nada além do que seus méritos próprios. Esse Nicodemos também acredita que por causa dos seus títulos, mestre em Israel, sacerdote, membro do Sinédrio, fariseu zeloso, ele é melhor do que os demais. E se ele não alcançar o reino de Deus, ninguém mais pode alcançar. Se ele não for salvo, ninguém mais pode salvar. Mas quando Jesus olha para ele e diz: te é necessário nascer de novo, Jesus quebra o tripé da prepotência religiosa. Jesus está dizendo para ele: ô Nicodemos, eu vou te falar 3 verdades. Primeira verdade, Nicodemos: não é o sangue de Abraão que salva alguém, não é ser da linhagem de Abraão que garante acesso ao reino. Só há um sangue, Nicodemos, que pode salvar. Só há um sangue, Nicodemos, que pode salvar. Segunda verdade, Nicodemos: você se estripa por causa dos seus méritos. Você é fariseu cumpridor da lei, e por causa dos seus méritos de cumprir a lei, você diz que pode entrar no reino de Deus. Mas quando Jesus está dizendo para ele: te é necessário nascer de novo, Jesus está anunciando a segunda verdade: você não tem mérito algum, Nicodemos. Muito pelo contrário, vou te revelar quem é você, Nicodemos. Verso de número 14: assim como Moisés levantou a serpente no Egito, no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para a salvação. Jesus está dizendo para Nicodemos o seguinte: você não possui méritos, muito pelo contrário, você está envenenado com o veneno da serpente, e só há um que pode garantir a cura para você, Nicodemos. Nenhum homem pode entrar no reino de Deus se primeiro não for curado do veneno da serpente. Jesus estava se referindo a Números capítulo 21, quando Deus manda uma praga no arraial de Israel. A Bíblia diz que as serpentes invadiram e começaram a picar os israelitas, e eles começaram a morrer. Moisés clama a Deus em favor do povo, e Deus diz: Moisés, faz uma serpente de bronze. Bronze na Bíblia é símbolo de perdão. Tu vai pegar a serpente de bronze, vai colocar numa estaca e fincar no meio do arraial, e há de ser que todo que for picado pela serpente, que olhar para a serpente de bronze, será curado. Jesus está dizendo: Nicodemos, tu quer ver o reino dos céus? Abandona teus méritos e entenda que tu tem que olhar para a cruz. O Filho do Homem vai ser erguido na cruz do meio, e a partir do dia que a cruz for levantada, todo pecador que foi envenenado com o veneno da serpente do Éden pode ser perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Terceira verdade que Jesus está dizendo para Nicodemos: sabe qual é o seu problema, Nicodemos? É que você
você quer engessar o reino de Deus na sua caixa religiosa. Quando Jesus diz: te é necessário nascer de novo, o termo nascer de novo aqui é, anotem, e anotem, é novo e do alto. Novo e do alto. Novo e do alto. Jesus está dizendo para Nicodemos: você precisa nascer de novo e do alto. Aí lá vem Nicodemos, porque ele era cabeção mesmo, ele era da cachola grande, com muitos livros, com muitos cursos, com muitas dogmáticas, com muitos dogmas, com muita coisa, e já vem tentar humanizar o negócio, colocar a fala de Jesus dentro da caixinha da biologia. Aí Nicodemos diz assim para Jesus: é possível um homem sendo já velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? A pergunta mais idiota foi feita por Nicodemos ao mestre Jesus, justamente porque Nicodemos era natural. Aí Jesus olha para ele e diz: ô Nicodemos, em verdade eu te digo, tem que nascer da água e do Espírito. Pastor, o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: Nicodemos, não tem como entender isso de forma natural, Nicodemos, porque o que é gerado pela carne é carne, o que é gerado pelo Espírito é Espírito. Ô Nicodemos, tu é mestre em Israel, mas tu foi gerado na carne, tu nasceu só uma vez, rapaz. Se tu não nascer de novo, é impossível entender que ser gerado pela água é ser lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Nascer do Espírito é ter o coração de pedra arrancado e ser transplantado um coração de carne que seja submisso à vontade do Espírito Santo de Deus. Então, Nicodemos, você precisa nascer de novo e do alto. Pastor, não entendi ainda. Vou tentar melhorar. Você precisa resetar, Nicodemos. Tudo que você aprendeu até aqui não serve para o reino. Tudo que você acha que sabe, tu não sabe. Tudo que você acha que tem, tu não tem. Oh, Jesus, ainda não entendi. Aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos os nascidos do Espírito Santo. Nicodemos ainda é tão carnal que Nicodemos olha para Jesus e diz: como isso pode acontecer? Nicodemos está tentando entender o sobrenatural, preste atenção nisso. Aí Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Nicodemos, tu sabe falar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor, e ainda não entendeu que o Espírito não aceita cabresto, que o Espírito não pode ser encaixotado, que o Espírito não pode ser bloqueado. Ô Nicodemos, tu sabe falar o hebraico com todas as letras junto com o aramaico que vocês aprenderam na Babilônia. Nicodemos, tu dá aula entre os 71 juízes do Sinédrio e ainda não entendeu que o Espírito de Deus não pode ser controlado, não pode ser amordaçado. Nicodemos, tu é mestre, mas tu ainda não entendeu nada. Nicodemos, tu precisa receber o sopro desse vento na tua vida. Ô Nicodemos, o que tu precisa é esvaziar da universidade, é esvaziar do materialismo, é esvaziar dos movimentos gospel, é esvaziar de toda a prepotência humana e entender que só há uma forma, Nicodemos, da alma humana ser avivada, é quando essa alma se entrega por completo à obra do Espírito Santo.
Nicodemos, não é você que tem que se entregar, ou melhor, não é você que precisa pedir o Espírito Santo para se entregar a ti, para conhecê-lo. É você, Nicodemos, que tem que deixar o Espírito Santo invadir, tomar conta de todas as áreas da sua vida. O vento sopra, Nicodemos. É Jesus dizendo: tem como segurar, tem como impedir o que o vento quer fazer? Não tem. Tem como saber de onde ele vem? Não tem. Tem como saber para onde ele ir? Não tem. Então, Nicodemos, assim é a ação do Espírito Santo, e assim também é aqueles que o Espírito Santo enche. Quem é cheio do Espírito Santo não anda governado pelas coisas daqui, mas quem é cheio do Espírito Santo anda governado pelas coisas de lá. Quem é cheio do Espírito Santo não anda em divisão. Ô Nicodemos, quem é cheio do Espírito Santo não forma partido. Nicodemos entendia de partido, ele brigava pelo partido dos fariseus. E aí Jesus está dizendo: ó Nicodemos, os nascidos do Espírito é um só, é a unidade avançando em prol do reino. Ó Nicodemos, o vento não pode ser segurado. Nicodemos, sua religião escolhe o lugar que vai entrar, escolhe o lugar que vai pregar, escolhe quem vai usar. Ó Nicodemos, mas o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. A conversa com Nicodemos é linda, mas o texto termina no versículo de número 21. E eu não sei, nesse texto, se Nicodemos deixou o vento soprar na vida dele. O texto termina e não fala pra gente qual foi a resposta de Nicodemos ao tal mestre que ele foi procurar. Ele foi procurar um debate de mestre para mestre. Chegou lá, ele virou aluno, e o mestre que ele foi procurar disse para ele: tu não sabe de nada, tu tem que resetar e nascer de novo. O texto não diz se o vento soprou, mas tem um negócio aqui que a gente precisa aprender nessa noite. O vento sopra onde quer, e tem hora que o vento está soprando e a gente nem viu ainda. Tem hora que o vento já está fazendo e a gente nem percebeu ainda. Eu perguntei: Senhor, será que o vento soprou em Nicodemos? Será que Nicodemos pode ser chamado nascido do Espírito? Ou será que Nicodemos ficou morto dentro da sua religiosidade? Ou será que Nicodemos ficou morto dentro das suas liturgias mortas? Ou será que Nicodemos ficou preso àquilo que não tinha vida? Ou será que Nicodemos recebeu esse vento? Enquanto eu lia isso aqui, um dia desse o Espírito Santo bradava no meu coração e dizia: não tem como controlar o vento, não tem como controlar a obra do Espírito Santo. É João capítulo 19, versículo 39. Eu não sei se é possível projetar, mas se for, coloque por favor. João capítulo 19, versículo 39. Eu perguntava: Senhor, será que o vento soprou em Nicodemos também? Aí quando eu vou para João capítulo 19, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus estava sendo sepultado. Um homem chamado José de Arimateia foi até Pilatos, pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Este homem que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, tem um parceiro, um amigo que o procura. Esse amigo é quem? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu a Jesus à noite. E aí eu li esse negócio aqui, pastor Darley, que deu um nó na minha cabeça. Nicodemos levou quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Quando eu li isso, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: olha o vento soprando. Falei: não entendi. Ele diz: olha o vento soprando. Vai estudar que você vai entender. E eu fui estudar. E quando nós estudamos sobre sepultamentos judaicos, na hora de embalsamar um corpo judaico, pastor Darley, naquele período, se fosse o corpo de um pobre ou de um servo, era por costume envolver em panos, lençóis, linhos, e era por costume colocar um pouquinho de perfume, visto que aquele período não se tinha água com abundância como a gente.
As pessoas não tomavam banho todo dia. E aí o perfume ficava o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do seu valor. Então, se fosse pobre, colocava algumas gramas de perfume, algumas gramas de essência aromática. Se fosse um doutor da lei, uma pessoa mais importante, um político, colocava-se de 3 a 5 quilos de essência aromática. Se fosse um príncipe, um governador, alguém de uma patente maior, um sumo sacerdote, colocava-se, podia-se colocar de 10 até 15 quilos de essência aromática. E você sabe quanto que é 100 libras naquele período? De 33 a 35 quilos. Só usava 35 quilos de perfume quando ia sepultar um rei. Em João capítulo 3, um mestre procura outro mestre, diz Rabi, ele o reconhece como mestre. Mas depois daquela noite que o mestre colocou ele como aluno e diz: tu tem que aprender tudo de novo. No dia do seu sepultamento, a Nicodemos deixando uma mensagem dizendo: o vento soprou na minha vida aquela noite. Esse vento é o Espírito Santo de Deus. E esse vento me fez reconhecer que ele era muito grande para ser só um rabi. Ele era muito grande para ser considerado só como um mestre. Ele é muito grande para ser só um profeta. Ele não pode ser sepultado com a quantidade de perfume de sacerdote. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento sopra nos lugares mais inapropriados que você possa imaginar. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, talvez ainda armado com algumas coisas do nosso coração, com alguma prepotência, com alguma resistência ao poder do Espírito Santo, enquanto estamos aqui, o vento está soprando nas bocas de fumo por aí, o vento está soprando dentro de alguns prostíbulos por aí, porque o vento não pode ser segurado pela religião, o vento não pode ser manipulado por homens. Enquanto alguns pregadores se estribam de seu conhecimento e pensam ser melhores do que os irmãos, escarnece a igreja. O vento vai soprando pelos valados, pelos campos, pelas pequenas igrejas. O vento vai soprando sobre aqueles que são analfabetos, que não sabem ler direito, não sabem falar direito, mas o coração está aberto para o vento, para o vento. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. O vento soprou na casa de Zaqueu. Todo mundo chamava de ladrão, não tinha um sacerdote naquela casa aquele dia, mas quando o vento soprou dentro da casa do ladrão de Israel, a palavra foi: este também é filho de Abraão, porque hoje chegou salvação nessa casa. Tinha uma tal Maria Madalena, possessa com quase uma dezena de demônios, até o vento soprar. Porque quando o vento soprou, nunca mais os demônios apossaram da vida daquela mulher. Tinha uma família de luto, tinha uma família sofrendo em Betânia. Eles buscaram o vento, mandaram chamar, mas o vento não tem cabresto, né? O vento sopra na hora que quer, do jeito que quer, na forma que quer. O vento não atendeu quando eles chamaram, mas 4 dias já tinha ocorrido a morte de Lázaro. E aí o vento soprou na porta da casa de Marta e Maria. O vento foi até o sepulcro, e o vento bradou e disse: Lázaro, vem, 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 vem para fora. O vento um dia resolveu soprar nas terras de Decápolis, propriamente na terceira cidade, a cidade chamada Gadara. Lá tem um homem que faliu a cidade. Lá tem um homem que a vigilância sanitária não dá jeito.
soprando, ao vento soprando, está trazendo vida de novo, está trazendo recomeço de novo, está trazendo glória de novo, poder de novo, tem gente sendo renovado de novo. O vento vai soprar, o vento vai soprar, o vento vai soprar. O vento soprou em Atos 2, o vento soprou, aleluia, quando 120 estavam reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. O vento soprou, ninguém segura o vento, ninguém segura o vento, ninguém segura o vento. Século 16, 17, 18 e 19, os séculos escuros da igreja, em que manipularam a obra de Deus. Chega o século 20, 1905, o vento escolhe um país dos mais impróprios para soprar, o país de Gales. Lá em Gales tinha vários mineiros nas minas de carvão. Lá em Gales só tinha tabernas, bares e prostíbulos que os mineiros lotavam à noite para saciar seus pecados. Mas chega lá um homem chamado Evan Roberts, e esse homem vem soprado pelo vento, e ele começa a pregar. De 1904 a 1905, 12 meses, Jesus salvou mais de 100 mil almas entre os mineiros, e ele salvava e batizava com o Espírito Santo, salvava e batizava com o Espírito Santo, salvava e batizava com o Espírito Santo. Em 1906, o vento não sai, mas ele continua a soprar, e ele sopra de Gales para uma cidade chamada Los Angeles. E em 1906, em Los Angeles, em um prédio caindo os pedaços, pastor Darley, o teto estava caindo, as tábuas estavam caindo, era uma antiga estrutura abandonada que usava como estábulos de cavalo. Lá entra um homem chamado William Seymour. Ele é cego de um olho, é filho de escravo, é negro, em um tempo que os Estados Unidos da América era completamente segregado racialmente, existia racismo por todo lado. Esse homem dobra os joelhos no altar daquela igreja, põe a cabeça dentro de uma caixa para que o Espírito Santo operasse, e orava 8 horas por dia. E o vento começou a soprar lá na rua Azusa. O vento começou a soprar, e a história diz que pessoas passavam a 5 quilômetros do galpão e eram tomadas por um temor tão grande e corriam para aquele lugar dizendo: eu quero ser livre dos meus pecados, eu quero me entregar a Cristo. A história diz que aqueles cultos não tinham apelo, porque os pecadores se jogavam à frente. A história diz que naquela época, um escritor chamado Frank, que era jornalista, escreve: a linha do racismo foi banhada pelo sangue de Cristo. Asiáticos, negros, brancos, pardos se dobravam debaixo do mesmo poder, sendo batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é unidade na igreja. Oh, aleluia! As ordens eclesiásticas foram abaladas, porque a história diz que pregadores famosos daquela época, que impactavam a Inglaterra, iam até a rua Azusa e sentavam no chão, porque não tinha cadeira almofadada, para ouvir o Espírito Santo falar através da vida dos mais simples que ali estavam. Estou terminando. O vento continuou a soprar. O vento resolveu em 1907 ir para o país mais gelado daquele período, Suécia. E na Suécia, no frio da Suécia, o fogo do Espírito Santo começou a aquecer o coração de alguns irmãos batistas. E de repente alguns começaram a falar essa língua que eu já ouvi alguém falando aqui esta noite. O vento sopra sobre a vida de 2 homens que a gente conhece, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem são eles?
Um é mais crente, um era mais versado, um já tinha feito a faculdade teológica da Batista, da Igreja Batista. Mas o outro era um ferreiro, simples. Mas o vento sopra onde quer. E numa noite de culto, o vento toma o profeta em profecia. Porque nós cremos em profecia. Nós cremos em profecia. Deus levanta profetas. Nós nascemos de um ambiente profético. O profeta diz: ei, o vento, estou conjecturando, quer levar vocês para um lugar. Eu não sei onde é, mas o nome é Pará. Os dois jovens movidos pelo vento não sabem onde é Pará. Ninguém naquela sala sabe onde é Pará. No outro dia, 8 horas da manhã, eles vão na primeira biblioteca da cidade, pegam um mapa procurando o lugar que o Espírito, o vento os mandou. De repente eles encontram Pará, no norte do Brasil. E eles dizem: é para lá que o vento está nos mandando ir. É para lá que o vento está nos mandando ir. 1910, aportam no porto de Belém do Pará. Dois jovens que só vêm com as roupas e as malas e um desejo ardente no coração, aceso pelo vento do Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Vingre começam os cultos nas garagens da casa, escondido da religiosidade, escondidos daqueles que queriam colocar cabresto no vento. Mas ninguém pode pôr cabresto no vento. Numa noite de culto, termina o culto, uma senhora que cedeu sua garagem, chamada Celina Albuquerque, vai dormir. E durante a madrugada, quando ela vai orar, o vento soprou naquele quarto. E ela começou a falar essa língua que alguém já falou aqui esta noite. Tem mais de 100 anos que o vento está soprando. Tem mais de 100 anos que o vento está soprando. Tem gente sendo liberta, tem pregador sendo levantado. Tem gente que outrora, 10 anos atrás, estava dentro dos piores bares. Tem gente que há 10 anos atrás estava dentro de um presídio, confinado à morte. Tem gente que há 10 anos atrás a família não queria por perto, porque era um cachaceiro, era um bebum, era completamente entregue aos vícios. Tem gente que há 6 anos, 20 anos, 10 anos atrás, uma hora dessa estava em alguma esquina com um cachimbo na mão, mas o vento soprou. O vento sopra onde quer. Fica de pé comigo. O vento ainda está soprando. 2026, ainda o Espírito não aceita cabresto religioso. Motorzinho de internet, universitário de internet, sorveteriano de internet. João 3 para vocês. Vai aprender como Nicodemos. Esvazia do que tu pensa que sabe. Esvazia do que tu pensa que tem. Esvazie do que tu pensa que carrega. Porque o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. E eu hoje vim debaixo de uma palavra de Deus. Desde ontem às 22 horas da noite, o Espírito de Deus me mandou trancar. Minha esposa está de testemunha. Eu me tranquei no quarto e disse: aqui vai ser só no líquido até amanhã, a hora que Deus permitir. E o Espírito de Deus bradava no meu coração e dizia: diga à minha igreja, diga ao meu anjo, diga ao meu povo, que é um tempo de avivamento. É um tempo que eu vou levantar as estruturas menores, as estruturas pequenas, aqueles que parecem não ser, aqueles que parecem não ter. Recebe o sopro do vento agora. Pastor, não sei falar, recebe o vento. Pastor, não sei ler, recebe o vento. Pastor, nunca vi, nunca fui batizado, recebe o vento. O vento, o vento, o vento, o vento. O vento impetuoso, o vento impetuoso. O vento impetuoso, o vento impetuoso. O vento impetuoso está tomando esse ambiente.
Urabashura Makandarabagai. Uramashora Makandarabassuri Oramasiriara Bakandora Manai. Demasiera Show Managai Aramasuri Mikandarabagai. Tureia Shiramakora Masiria Makoramai. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Essa geração tem tentado pôr cabresto nas línguas estranhas, tem tentado confundir a nossa mente. Naturais não entendem se mover, naturais não entendem se mover, naturais não entendem se mover. Eu quero aqui à frente agora aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Você que não fala em línguas estranhas, mas começou a semana do avivamento e você quer viver algo novo, corre aqui, é rápido. Você que há muito tempo, você que é crente, batizado com o Espírito, mas está meio encabrestado, você se colocou um cabresto, você se prendeu na caixinha. Pastor, alguém riu de mim, aí tu parou de pregar. Pastor, alguém disse que eu errei, aí tu parou de dar lugar. Vem cá, Jesus quer te encher de novo. Jesus quer te encher de novo. Prepare-se, igreja. Prepare-se para um tempo de curas entre nós. Prepare-se para um tempo de curas entre nós. Prepare para um tempo de milagres entre nós. Prepare para um tempo de milagres entre nós. Prepare-se, prepare-se, prepare-se para isso. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Jesus está dizendo para a igreja: se esvazia. Nascer de novo é se esvaziar. Se esvazia daqui, se enche de lá. Tem mais alguém aqui para frente essa noite? Se eu não tenho, ouça o que o Espírito está falando à igreja hoje. Prepare-se para o tempo de Deus. Nada eu sei sem ti, Senhor. Pastor, que tempo é esse? Só tua presença é um tempo de avivamento. É um tempo de avivamento. Avivamento não pode ser produzido por homens. Homens não podem produzir avivamentos. Avivamentos não são produzidos pelo som de instrumentos. Avivamentos não podem ser produzidos por voz rouca de pregador. Avivamento é poder que sai de dentro. Avivamento é autoridade que sai de dentro. Onde houver alguém aqui à frente agora que não é batizado com o Espírito Santo, a igreja vai estender as mãos agora e nós vamos orar. Nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo nessa noite. Nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo nessa noite. Esse ambiente aqui é profético. Esse ambiente é profético. Jesus, o Espírito Santo, ainda use profecia. Vai engolir e levar para casa, porque tem profetas de Deus aqui. Tem profetas de Deus aqui. Lembra daquele tempo que alguém pediu oportunidade, pastor, para contar a visão que teve de madrugada? E aí a visão era arrebatamento, a visão era tempo de cura, a visão era tempo de despertamento. Por que não tem mais? Lembra daquele tempo que em cultos de terça-feira como esse, no ensino puro e simples da palavra, Jesus resolvia batizar alguém com o Espírito Santo? Nós estamos vivendo o mesmo vento. O vento ainda sopra neste lugar. Espírito Santo, nós te pedimos agora, tu estás neste lugar. Sopra nos quatro cantos desse ambiente. Sopra nos quatro cantos desse ambiente. Confirma a oração do teu povo. Confirma a semana do avivamento essa noite. Confirma em Anápolis, na Decampes. Hoje confirma a resposta da semana do clamor aqui agora. Onde houver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, batiza, 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 batiza. Batiza com Espírito e com fogo agora. Batiza com Espírito e com fogo agora. Batiza com Espírito e com fogo agora. Onde houver um crente que há muito tempo, Senhor, não sabe o que é o extraordinário teu. Onde tiver um crente, Senhor, que só pega no empurrão, que está difícil, queima ele com o fogo do teu altar
Vai ter conversão. Vai ter conversão. Quando tu chegar em casa, vai ter alguém chorando no sofá. Quando tu chegar em casa, vai ter alguém mandando mensagem e dizendo: eu vou voltar para Jesus. O vento está soprando. Só tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Só tua presença. Batiza, Jesus, com teu Espírito Santo. Ei, jovem, abra o seu coração. Eu lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha entre 14 anos. E o pastor disse assim: o segredo é glória, 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 glória. E eu vou permanecer no que eu aprendi, hein, jovem? É glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Tem gente sendo renovado por Deus aqui entre nós. Deus está levantando ministérios da palavra entre nós. Deus está levantando ministros entre nós. Gente que não vai se vender. Gente que não vai se corromper. Está batizando entre nós aqui. Está batizando entre nós aqui. Já está batizando entre nós aqui. Ele está batizando entre nós aqui. Ele está batizando entre nós aqui. Ele está batizando entre nós aqui. A chama de Atos 2 não apagou. A chama não apagou. Sopra vento. 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 Sopra entre nós. Sopra vento. Sopra vento. Sopra entre nós. Sopra vento. Sopra vento. Sopra vento do Espírito sobre nós. Sopra. 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 A glória é tua. Sopra. O homem não tem glória aqui, é tu que tem. Sopra. 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 Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Me chegou na Receba fogo, profeta de Deus. me livrou em meus problemas. Tá tanto tempo engolindo recado. Tristeza. Deus está falando E com alguém. mudou minha vida inteira. É todo dia dizendo não, não, não. Outro fala, Deus usa outro. Pois aceito O fogo te reacende agora. Deus está reacendendo os profetas aqui. O meu pai Deus está reacendendo os profetas aqui. me chegou. Deus está reacendendo os profetas aqui. Quanto mais profeta na igreja, menos escândalo. Quanto mais profeta, menos adultério. Quanto mais profeta, menos fofoca. Deixa Deus reacender você, profeta. Deixa Deus reacender você. Me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me leva ao lugar. Segura só um Onde pouquinho. só o Senhor e Segura o só um pouquinho. eu desfrutamos o momento. Nós precisamos disso aqui agora. Já vou terminar, irmãos. Vou terminar minha parte aqui. Mas a gente precisa disso aqui que está sendo cantado. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Porque se a nossa vida for só de culto,
nossa vida for de terça e domingo, nós corremos o risco de nos tornar um bom seguidor. A Bíblia vai se tornando para nós o livro de certo ou errado. É certo ou errado? É certo ou errado? Nós precisamos disso. Como é que é, Rafael? Leva-me aonde? É disso aqui. Me leva ao lugar onde o quê? Onde só o Senhor e eu disputamos o momento. Segura de novo. Te amo, meu. Porque se não for assim, irmão, o pregador vai virando só uma máquina de informações. E aí a gente enche vocês de informações. Vocês saem cheios de informações, mas não muda, não transforma lá fora, não impacta. E o avivamento é poder de Deus, que a gente recebe aqui para impactar lá. Esse mundo vai ser impactado com a tua voz, jovem. A sala de aula lá não é você que baixa a cabeça para ser humilhado pelos demais. Lá é você que entra na autoridade do Espírito, carregando uma presença que é mais poderosa do que filosofias, que é mais poderosa do que qualquer coisa dessa terra. Mas tem que ser como, Rafael? Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Pelos próximos 3 minutos, Eu dependo. irmão, eu não estou falando isso aqui para empolgar vocês, não. Pois sem ti eu sei. Porque se eu mentir aqui, Deus me mata aqui agora. Eu sei da responsabilidade que tem. Quem chegou Nos próximos 3 minutos, me livrou. o Espírito Santo vai derramar uma glória muito grande entre nós. Transformou minha tristeza. O Espírito Santo vai quebrar todas as objeções do ambiente. Me vestiu. Roupas novas, pois as Pelos próximos 3 minutos, o Espírito Santo está fazendo coisa nova. Lá, o meu pai lá onde ninguém dá nada, me enxergou, lá onde muita gente diz não quando tu liga, me livrou. e quando diz é tal lugar, diz não. E tu sabe que é Deus que está falando contigo. Tristeza, Mas olha o que eu estou fazendo lá. minha vida inteira. Olha eu quebrando as objeções. Olha eu entregando a chave daquele lugar na tua mão. Eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. A tua não sabe, os teus não sabem. Mas tu abriu aquelas portas num dia desses e entrou sozinho lá.